Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula do mês de fevereiro, né? Nós vamos falar sobre variação linguística. O que é isso? É essa variação que existe na nossa fala, de região para região, de estado para estado, de classe social, de cultura, né? De tudo isso existe essa variação linguística, beleza? Eu vou lendo e vou explicando para vocês. Variação linguística é uma expressão, por que expressão? Formada por mais de uma palavra, variação linguística. É uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-la, né? Nós temos os nordestinos, nós temos o pessoal do sul, nós temos o goiano que fala porta, né? Andar, falar, comer. Então, essas são as formas diversificadas, as variações que cada um tem, cada região tem, cada grupo tem para estar falando, para estar se comunicando. Essa diversidade de escrita e fala decorre dos fatores geográficos, socioculturais, temporais e contextuais. Essas são as formas em que os seres, né, possuem essa diversidade, quase não está saindo, de falar, né? Então depende do lugar que mora, depende do meio social em que ele vive, do tempo e do contexto, né? E pode ser justificada pelo funcionamento cerebral dos usuários do idioma, bem como pelas interações entre elas. Oi, mano, né? Então, a importância das variações reside no fato de que elas são elementos históricos, formadores de identidades e capazes de manter estrutura de poder, né? Então, a nossa história está muito inserida nessa forma de estarmos falando. A concordância nominal, a concordância dos nomes, né? É um processo linguístico que também sofre influência nas variações linguísticas. Nós fala, né? Vocês fala. Isso é uma frase que não possui uma concordância nominal. Se eu falo vocês, eu tenho que falar vocês falam, né? Então eu tenho que fazer essa concordância, senão vai estar sofrendo essa variação linguística também. Os tipos de variações linguísticas. As variações linguísticas consistem no fenômeno que reúne diversas manifestações faladas ou escritas dos usuários de uma mesma língua. Quando a gente ensina a variação linguística na escola, nós não estamos falando de variação de Brasil com outro país. Nós estamos falando da variação linguística dentro do próprio Brasil, né? Nós não estamos saindo do Brasil, é aqui dentro mesmo. Além disso,
A ocorrência dela depende do fato de as palavras e expressões terem uma afinidade semântica, ou seja, o que é semântica? Professora, eu não sei. Tá, tu vai falar agora, ó. Terem uma afinidade semântica, ou seja, estabelecerem uma relação de sentido bastante próxima, apesar de distinguirem-se no que toca ao aspecto fonético, que é o fonético som, é o som da palavra. Fonológico, função dos sons. Qual é a função do som da palavra, não é? Lexical, vocabular, a forma de escrita, o vocabulário da palavra. Ou o sintático, relação entre os termos que vai formar uma frase ou uma oração, certo? Então, agora eu vou mandar foto de tudo isso aqui para vocês. Agora nós vamos falar dos tipos de variação. Variação diatópica. O que é uma variação diatópica? É a variação regional. Depende da região onde eu moro, eu vou falar de uma forma. O outro de outra região vai falar de outra e assim sucessivamente. A variação diatópica é a que ocorre em virtude das diferenças geográficas. Ou seja, então a variação diatópica é o mesmo que variação geográfica. Só que agora nós estamos no segundo ano, nós não vamos mais estar usando variação geográfica, é variação diatópica, que são a mesma coisa. Ela pode acontecer tanto entre regiões de uma mesma nação, por exemplo, Rio de Janeiro e Goiás, quanto entre países que compartilham a mesma língua, como Brasil e Portugal. Bom, aqui a gente já vai sair do Brasil, porque Brasil e Portugal falam a mesma língua. Então, pode acontecer dentro do país, entre estados, aqui deu o exemplo de Rio de Janeiro e Goiás, e países que têm a mesma língua, que falam a mesma língua, que aqui deu o exemplo de Brasil e Portugal. No caso dos dois estados, a relação de proximidade linguística decorre do processo de colonização, que resultou na imposição de um novo idioma aos habitantes das terras além-mar, né? Que aconteceu, morava aqui, por exemplo, os mesmos indígenas ou os mesmos povos, e eles foram se espalhando. E aí surgiram novas formas, novas variações na língua. Embora a língua portuguesa foi e continua sendo a oficial, ela se distanciou em vários aspectos daquela empregada na Europa, tendo em vista que tivemos a influência de diversas línguas, não só dos indígenas, mas também dos povos estrangeiros, como os diversos grupos étnicos e africanos, né? Então, isso deu uma influência nessa linguagem, uma mudança nessa linguagem, mesmo sendo brasileiro, a língua portuguesa sendo a oficial. Tais diferenças podem ser observadas no campo lexical, que é o que aqui, ó, vocês ainda não tá. Lexical, vocabulário, no vocabulário das palavras. Vamos lá.
Por exemplo, apelido. No Brasil significa um nome informal, né? Se as pessoas me chamam, meu nome é Luzmar, mas todo mundo me chama de Luz. Outros me chamam de Lu. Aqui no Brasil, isso é um nome informal, significa um nome informal, conferido a alguém, né? Para facilitar, para ficar mais próximo, mais íntimo, ter aquela sensação de intimidade. Enquanto lá em Portugal, se a gente pôr apelido, se a gente chama uma pessoa por apelido, esse apelido lá não é essa forma informal que a gente chama aqui no Brasil. Ele tem um sentido de sobrenome. É um sobrenome da pessoa. Passa a ser um sobrenome. Além disso, além desse âmbito, podemos Além desse âmbito, percebemos distinções sintáticas. Ora lá, quando eu vou passar para vocês, a hora que vocês não souberem a função sintática, o que é? É a relação entre os termos que formam uma frase ou uma oração. Nos dois locais, como a posição dos pronomes, quando a gente fala dos pronomes oblíquos átonos, que são aqueles que não são acentuados, porque tem a diferença dos átonos e dos tônicos. Por exemplo, nós tem um acento grave, tem um acento tônico. Nos não tem acento. Nós é um pronome tônico e nos é átono. Beleza? Então, quais são os pronomes átonos? Oblíquos átonos. Me, se, te, nos e vos. Nos e vos não tem acento. Correto? Nós brasileiros usamos esse pronome muito errado, muito de forma errada. Vou mostrar para vocês. Uma vez que em situações informais tendemos a colocá-los antes do verbo. Nós brasileiros temos essa tendência de colocar os verbos, os pronomes oblíquos átonos, antes do verbo. Eu te amo, né? E não é isso é uma forma, é um termo informal de estar pronunciando essa palavra. O correto é amo-te, não é eu te amo, amo-te, né? Essa é a forma correta. Já os portugueses usam da forma correta, eles não falam eu te amo, amo-te, não é? Então os portugueses, então o português fala mais correto que os brasileiros? Não, isso são vícios de linguagem, né? E a gente não importa com o jeito formal das palavras, só na hora de escrever que a gente preocupa com isso. Também podemos constatar que há contrastes fonéticos ou fonológicos, né? Que é o jeito de falar, o som. Por exemplo, nos países luso, há uma marcação bem forte do L. Aí, quando o brasileiro, eu dei aula no primário, quando eu ia ensinar uma palavra, quando eu ia pronunciar uma palavra, ditar uma palavra, fazer um ditado, por exemplo, portal. Se eu falar portal, para vocês eu não sei, acredito que não. Quero acreditar que não. Mas lá no primário, segundo, terceiro ano do primário, se eu falar portal,
a tendência é colocar o que eu falei, portal, né? Mas o correto para eu ditar para ele é portal, portal. Aí ele vai saber que vai com L. Mas nós brasileiros não usamos isso dessa forma, né? Aqui, ó, há uma marcação bem forte no L, nos finais da sílaba. Isso fora do Brasil. Maria, pegue, vou falar de novo. Maria, pegue o papel. E nós falamos, Maria, pega o papel, né? Então, nós usamos de um jeito muito informal, errado. Nós tínhamos que ter aprendido desde criança que a pronúncia de papel não é papel, é papel. Aí toda criança vai crescer sabendo que papel escreve com L e não com U. Já aqui, né, no Brasil, esse fone é substituído pelo U, é o que eu já falei. O que desencadeia o seu enfraquecimento. A gente enfraquece a língua, enfraquece o L, enfraquece a palavra. Maria, pega o papel, por favor, né? Nós usamos dessa forma. Assim como há variações entre Portugal e Brasil no nosso território, em razão da dimensão continental e da pluralidade cultural, o uso da língua é modificado conforme a região. Agora vamos voltar para dentro do Brasil. Agora a gente não vai mais sair daqui. A gente vai falar aqui, falar das regiões. Portanto, temos, por exemplo, a palavra menino, né? Lá na Bahia, menino é guri. Lá no Rio Grande do Sul, também. Para nós, é uma criança, é uma pessoa pequena, né? Então, na Bahia e no Rio Grande do Sul, menino não é chamado de menino, guri. Também percebemos o uso do pronome tu. Em algumas regiões do Pará, e o exemplo em algumas regiões do Pará, e um amplo uso de você nas diversas localidades de Minas Gerais. Lá no Pará, eles usam o pronome tu, não usa você. No sul, né, na região sul, usa muito o tu. Já nós, e na região mineira de Minas, é você. O que implica toda a transformação sintática. Ademais, constatamos um R retroflexo, conhecido também como o R caipira, que é o nosso aqui. O Goiás puxa, o goiano, né, puxa muito esse R, fala muito desse R. Quem chama esse R de caipira são os linguistas, tá? Como Amadeu, Amaral em Goiás, porta, enquanto no Rio de Janeiro predomina o R fraquinho, que raspa no fundo da garganta. Então ele não é aquela coisa que porta, né? Que fala bem forte. Lá o R deles é bem fraco. Cada região do Brasil possui suas variedades linguísticas, ok? Aí nós vamos ver não sei se vai dar tempo de falar agora, da variação diastrática, que é a variação social. É o meio em que a gente vive, o meio em que o ser humano está inserido.
Eu vou desligar a câmera agora.